Tao Te Ching, livro do caminho e do bom caminhar. Lao Tse. A minha sorte, desde que me cansei de procurar, aprendi a encontrar. Desde que o vento me sopra na face, velejo com todos os ventos. Nietzsche. Prefácio. Encontrei pela primeira vez o Tao Te Ching em 1976 numa livraria de São Francisco, Califórnia. O exemplar dessa tradução inglesa de Jia Fu Feng e de Jane English era tão bonito que me chamou imediatamente a atenção. Folheei-o e li durante uns breves minutos, uma meia hora de frases que pareciam querer dialogar comigo, abordando assuntos sobre os quais há muito meditava. Peguei nele, fui à caixa pagá-lo e saí com a estranha sensação de que aquele livro tinha sido posto ali para que eu o encontrasse. Passou a ser o meu livro de cabeceira e descobri que já tinha lido muitas citações do Tao Te Ching, sem nunca ter memorizado o seu nome. E durante 20 anos, quase todas as noites li uma página dele antes de adormecer. E não me limitei a ler as suas recomendações. Como do Tao Te Ching emana uma sabedoria aplicável a todos os momentos da vida, tentei entender como seguir os seus ensinamentos no dia a dia, para descobrir o que resultava dessa prática. E foi assim que, pouco a pouco, comecei a suspeitar, com base nessas minhas experiências, que alguns dos capítulos poderiam não ter sido bem traduzidos, porque contradiziam a mensagem global que me parecia emergir da totalidade da obra. Procurei outras traduções e descobri que de facto existiam muitas interpretações diferentes e por vezes contraditórias do texto original. Comecei então a sentir que a minha paixão pelo Tao Te Ching, que foi sempre crescendo ao longo dos anos, estava a fazer-me começar a compreender melhor a sabedoria que a obra parecia querer transmitir aos vindouros. A partir daí, quando queria transmitir a alguém os ensinamentos do Tao Te Ching, fazia a minha própria tradução de alguns dos seus capítulos, depois de consultar a meia dúzia de versões que tinha, e verificava que deles emanavam sempre conselhos muito úteis para lidar com os problemas do dia a dia. Em 1994, surgiu-me inesperadamente um convite para ensinar na Universidade de Macau, o qual decidi aceitar. Acabei assim por passar 4 anos na China, embora num território sob administração portuguesa, e lá aprendi uns rudimentos da língua chinesa e fui-me pouco a pouco dando conta do muito que há de ancestral no modo de ser chinês. Percebi, por exemplo, que há um substrato importante de filosofia taoísta nesta cultura multimilenar. Passei também a folhear quase diariamente um diário de chinês-português e assim fui aos poucos começando a ler alguns caracteres que passei a conhecer e mesmo a adivinhar, a partir do seu grafismo, o que alguns outros poderiam significar. Mais tarde, 2 alunos chineses, cujo mestrado orientei, apresentaram-me as suas teses escritas no inglês com claras interferências do chinês, o inglês por vezes demasiado telegráfico ou ambíguo para ser entendido por um ocidental. Houve muitas partes que tive que reescrever quase frase a frase, mas esse exercício de tradução
Fez-me entender melhor tanto a estrutura da frase em chinês como o seu estilo, por vezes extremamente conciso. Poucos anos depois do meu regresso a Portugal, quando quis explicar à minha amiga porque é que o Tao Te Ching se tinha tornado um livro tão importante para mim, pensei em oferecer-lhe uma das versões disponíveis em português. Nenhuma, porém, me agradava. Eram traduções de traduções, algumas feitas a partir de traduções para chinês moderno, e apresentavam interpretações divergentes e até antagónicas. Mais importantes do que isso, pareciam muitas vezes completamente incoerentes com a mensagem global do Tao Te Ching. Foi então que em 2 ou 3 meses fiz a minha primeira tradução completa do Tao Te Ching, com base na comparação de várias traduções que tinha em português, francês e inglês, a que chamei o Livro do Caminho e do Como Caminhar. Quando as traduções eram muito divergentes, usava a minha intuição para tentar perceber o que estaria no texto original. Passados alguns anos, descobri na internet as várias versões antigas do Tao Te Ching em chinês clássico, assim como alguns dicionários chinês-inglês mais completos. Tornou-se assim claro para mim que as traduções que tinha estavam cheias de parafrases e de elaborações poéticas várias e faziam corresponder por vezes a 4 caracteres do original frases de uma dezena de palavras. Decidi então corrigir a minha primeira versão, procurando seguir o mais fielmente possível o texto original, sem adicionar nada para além do essencial e tentando respeitar ao máximo o seu estilo conciso. Procurei também manter o que este parecia paradoxal, usando os comentários a cada capítulo, assim como um texto adicional com comentários gerais sobre os conceitos filosóficos do Tao Te Ching, para tentar diminuir o caráter mais obscuro de algumas passagens e para um leitor pudesse mais facilmente intuir os padrões estilísticos usados e ao mesmo tempo perceber claramente quais foram os caracteres que deram origem a cada frase em português, optei por seccionar o texto original chinês e apresentar ao lado de cada linha de texto em português os caracteres chineses que lhe correspondem. Este trabalho ocupou-me durante mais de 2 anos. Mesmo para um chinês, a interpretação de textos chineses antigos é problemática, porque a escrita clássica chinesa era diferente e o significado de caractere é por vezes difícil de determinar com rigor. Para além disso, os especialistas estão muitas vezes em desacordo. Por isso, antes de traduzir cada capítulo, fiz um glossário com informação sobre os diferentes sentidos de cada um dos seus caracteres, informação essa que é também apresentada nos comentários a cada capítulo, para alguns caracteres selecionados. Alguns deles têm sentidos que a um português parecem às vezes muito díspares. É preciso, pois, ter paciência para, a partir deles, sintetizar o seu significado concreto em chinês, o que em certos casos só se torna possível para quem tenha algum conhecimento da cultura chinesa. Este último aspecto é muito importante porque muitas palavras chinesas denotam sentidos diferentes daqueles transmitidos pelas palavras portuguesas que à primeira vista lhe correspondem. Com efeito, a cada caractere não corresponde geralmente um significado abstrato preciso, mas sim outro muito mais concreto a que podem corresponder em simultâneo vários significados. É esta característica da escrita chinesa que permite que muitas fases do Tao Te Ching adquiram facilmente uma dimensão poética, evocando simultaneamente a um mesmo leitor várias leituras diferentes. Nos comentários a cada capítulo, a informação que se apresenta sobre alguns dos seus caracteres inclui
e, igualmente, algumas das suas versões mais antigas que elucidam mais claramente o modo como muitos deles invocam graficamente os significados que lhe correspondem. Se o desejar, o leitor pode consultar o glossário completo referente a todos os capítulos do Tao Te Ching e, a partir da informação nele contida, poderá não só perceber melhor a razão por que diferentes tradutores tomaram opções tão diferentes na interpretação de cada capítulo, como, se o desejar, procurar um outro modo de o interpretar e traduzir, respeitando o texto original. Na secção final deste livro, apresenta-se uma breve introdução à escrita chinesa e à pronúncia de vários caracteres no dialeto mandarim, que é o atual padrão de língua chinesa, assim como uma discussão mais detalhada dos problemas da sua tradução. Esta informação pretende ser um contributo para um melhor entendimento da língua, da escrita e da cultura chinesas. Se tive a ousadia de fazer uma tradução que em alguns pontos difere da de alguns grandes especialistas, foi porque passei mais de 30 anos a ler e a reler apaixonadamente o Tao Te Ching e a seguir o eco das suas palavras em mim. Para além disso, ao basear-me diretamente no texto original em chinês clássico, seguindo o mais diretamente possível e procurando preservar o seu estilo, julgo ter conseguido obter uma maior coerência global do texto traduzido do que a de outras traduções portuguesas. E agora me decidi a publicar a presente versão foi porque várias pessoas a quem dei a ler algumas partes me aconselharam e me desafiaram a fazê-lo. Para além disso, talvez me sinta também na obrigação de retribuir a dádiva do Tao Te Ching e prestar homenagem a esses meus velhos amigos filósofos taoístas com quem tanto aprendi e desaprendi ao longo de mais de 30 anos. Nota final. Embora a maioria dos linguistas insista que se deve escrever e pronunciar o singular de caracteres como caractere, se de usar a forma caractere, pois é assim que o pronuncio, não gostando de grafia caractere, usada no português do Brasil. Introdução. O Tao Te Ching é o primeiro e o mais importante texto do taoísmo e uma das principais fontes de inspiração para os pensadores chineses de várias outras correntes filosóficas e religiosas, nomeadamente a confucionista e a budista. Também é por vezes chamado Tao Te Ching, seguindo a pronúncia correspondente ao mandarim, dialeto usado em Pequim. Tao Te Ching, a designação tradicionalmente utilizada em Portugal, corresponde à pronúncia em cantonense, a variante usada em Macau. Trata-se de um texto filosófico relativamente curto, com pouco mais de 5.000 caracteres, que era originalmente conhecido como o Lao Tse, que significa velho mestre, ou como o texto de 5.000 palavras. Segundo a tradição, terá sido escrito por volta do século VI a.C. por um filósofo conhecido precisamente por Lao Tse. O seu nome atual, usualmente traduzido por livro da via e da virtude, vem das palavras que iniciam cada uma das suas secções principais, em que é hoje normalmente dividido, chamadas livro do Tao e livro de Té. A palavra King designa um livro considerado como um clássico. Tao, que significa via ou caminho, é o nome usado para designar o que há de mais profundo e misterioso na realidade. E Té, que significa virtude ou conduta, é o nome usado pelos taoístas para designar a sua manifestação no mundo.
Embora já desde o século II a.C. persistam dúvidas sobre a autoria do Tao Te Ching e muitos sinólogos defendam hoje que nenhuma das personalidades históricas propostas na literatura chinesa como sendo Lao Tse é convincente, podendo de facto ser uma personagem fictícia, a coerência global do estilo e do conteúdo do texto sugere que possa tratar-se da apresentação dos ensinamentos de um velho mestre, incluindo, eventualmente, algumas contribuições posteriores. Como a autoria deste clássico nunca foi posta em causa antes do século II a.C., não é improvável que as dúvidas levantadas sobre a sua autoria se devam ao facto de ele ser o resultado de uma compilação de textos taoístas realizada ao longo de vários séculos. Além de haver alguns capítulos cujo tema ou estilo sugere uma diferente autoria, é possível que as várias secções começadas por isso, assim ou então, ou por isso uma pessoa sábia, sejam comentários posteriores. Os diferentes aforismos devem ter sido transmitidos primeiro oralmente e depois por escrito através de várias gerações de pensadores. A versão mais antiga que conhece do Tao Te Ching foi encontrada em 1993 em Guodian, na China, num túmulo datado do período de meados do século IV ao início do século III a.C. Está escrita numa série de réguas de bambu, cada uma das quais contém cerca de 20 caracteres. O texto passa de uma régua para outra, sem qualquer pontuação ou divisão em parágrafos ou capítulos. A divisão do Tao Te Ching em duas seções principais e em 81 capítulos aparece pela primeira vez numa versão do século II a.C., supostamente escrita por Eshang Gong. Mas existem outras versões em que o texto foi dividido num número diferente de capítulos e em que as duas seções estão invertidas. A escolha do número 81 poderá ter sido influenciada pelas superstições associadas à religião taoísta. Trata-se de um número considerado sagrado, correspondendo ao céu e ao atingir perfeito da qualidade Yang. Para além disso, segundo a lenda, Lao Tse teria morrido aos 81 anos. Nas várias versões conhecidas, os textos dos vários capítulos estão em geral de acordo uns com os outros, mas há alguns caracteres diferentes que em geral são sinónimos, sendo pronunciados de forma diferente ou então tendo significados bastante diferentes, são homófonos. Estes últimos parecem ser caracteres emprestados, ou seja, caracteres que são usados para representar certas palavras em uso, cuja pronúncia era idêntica, mas para as quais ainda não tinha sido criado na época um caractere específico. Há também encadeamentos diferentes das várias passagens e alguns textos adicionais que só surgem em algumas versões e parecem ter sido posteriormente introduzidos. De todas as versões que chegaram até aos nossos dias, a que é normalmente considerada como sendo a mais fiável é a que acompanha os comentários ao Tao Te Ching, escritos por Wang Pi, um jovem mais precoce filósofo taoísta chinês. Acredita-se que corresponde à versão mais autorizada disponível no seu tempo, resultando provavelmente do trabalho de muitos eruditos anteriores que a terão composto com base no estudo comparado das várias versões então conhecidas. Embora tenham sido consultadas as outras versões, a presente tradução baseia-se fundamentalmente na versão de Wang Pi,
Optou-se, no entanto, por uma ordenação dos capítulos que não corresponde à sequência habitual, aproximando-se entre si os que dizem respeito ao mesmo tema, para tentar obter um texto estruturado de modo a facilitar a compreensão da linha de pensamento coerente que atravessa a obra. De facto, a organização habitual das várias versões existentes de Tao Te Ching faz com que pareça ser uma antologia um tanto arbitrária e confusa de vários aforismos, saltando frequentemente de um capítulo para o seguinte, entre ideias, temas e imagens aparentemente desconexas. A ordenação escolhida é apresentada no índice de capítulos ordenados segundo o número de página. Para facilitar ao leitor encontrar um capítulo a partir do seu número, apresenta-se igualmente o índice de capítulos ordenado segundo o seu número convencional. Na tradição, o número convencional de cada capítulo é indicado em numeração árabe e chinesa junto ao respectivo texto. O facto de os vários aforismos considerados isoladamente permitirem interpretações bastante diferentes facilitou a adoção e apropriação do Tao Te Ching por diversas escolas de pensamento que o interpretaram cada uma a seu modo e deu também origem a que dele se retirassem muitos provérbios que hoje todos os chineses conhecem. Muitas das traduções existentes no mundo ocidental foram influenciadas direta ou indiretamente pelo trabalho de comentadores chineses que interpretaram o Tao Te Ching com base em sistemas de pensamento que surgiram posteriormente na China. Das múltiplas escolas de pensamento que aparecem na China por volta de 500 a.C., no chamado período dos vários mestres e de uma centena de escolas, as escolas confucionista e taoísta foram as únicas que sobreviveram ao tempo, estabelecendo os dois modos predominantes de pensamento na China. A escola de pensamento taoísta ficou explicitamente identificada com a palavra Tao por ter atribuído conotações novas a este termo, associando-o a uma abordagem diferente do conceito de realidade última. A adoção por parte dos confucionistas de vários conceitos taoístas deu origem mais tarde, durante a dinastia Song, entre 960 e 1279 d.C., a uma nova escola filosófica, usualmente chamada escola neuro-confucionista ou escola da razão. Por outro lado, como há algumas afinidades entre a visão taoísta e a visão budista do mundo, quando o século I foi introduzido na China o budismo indiano, foi em grande parte interpretado usando conceitos taoístas. E o budismo só começou de facto a ser aceito pelos chineses no século III, quando as ideias taoístas se expandiram mais na China. Nesse processo, o budismo indiano foi-se transformando pouco a pouco, dando origem a uma nova forma de budismo, o chamado budismo Shan. Este propagou-se mais tarde ao Japão e transformou-se, por sua vez, no budismo Zen, que significa meditação e contemplação. É pronunciado Zen em japonês. O taoísmo filosófico influenciou, pois, fortemente toda a cultura chinesa, sendo provavelmente o principal responsável pela amálgama de pensamento confucionista, taoísta e budista que atualmente a caracteriza. Há ainda a referir que cerca de 1000 anos depois da época em que, segundo a tradição, terá sido escrito o Tao Te Ching, surgiu uma religião chamada taoísta que, embora conserve alguns traços do taoísmo filosófico, tem por base um corpo de doutrinas e de práticas religiosas e culturais que tem muito pouco que ver com os seus ensinamentos. A filosofia taoísta é nela reinterpretada de modo a ficar associada a ideias e práticas culturais religiosas e a sustentar práticas de alquimia, astrologia, adivinhação, geomancia e da busca do elixir
da vida eterna. Para além disso, a religião taoísta introduziu vários génios, deusas e deuses, entre os quais o próprio Lao Tse. Esta informação bastará para que quem lê o Tao Te Ching perceba a enorme distância que há entre a escola de pensamento taoísta e a religião taoísta. Para facilitar a compreensão da filosofia exposta no Tao Te Ching, é importante que o leitor entenda os conceitos de Tao, de virtude e de sem agir, o princípio prático central da filosofia taoísta. O Tao, o caminho, é o que há de mais profundo e misterioso na realidade e que faz com que tudo seja como é. É o conjunto indiferenciado de tudo o que existe, mas também o princípio supremo que gera e está na origem do seu devir, ou seja, é também o seu caminhar. O que é feito confunde-se com o que o faz. Embora seja invisível, inaudível e intangível, manifesta-se pela sua influência, a que se chama virtude, o T. Mas essa influência é espontânea, ou seja, faz parte da sua própria natureza, do seu próprio fluir natural. Como se diz no Tao Te Ching, o Tao age sem agir. Por isso, o conceito de virtude está associado à atividade espontânea e involuntária que caracteriza a natureza de todos os seres. Para um taoísta, uma pessoa que age com virtude é alguém que vive de acordo com a sua natureza original, sem fazer nada de artificial, convencional ou exclusivamente voluntário. A sua conduta é completamente serena, nunca interfere no curso natural dos acontecimentos e é completamente indiferente a qualquer imposição de normas sociais ou morais. No Tao Te Ching, esse modo de viver, a que se chama o sem agir, é apresentado sobretudo através da descrição do comportamento de uma pessoa sábia, alguém que conseguiu uma vida regressar à serenidade do agir sem agir do Tao primitivo. No subtítulo desta obra, Livro do Caminho e do Bom Caminhar, o termo bom caminhar refere-se precisamente a esse modo de viver, que se designa por sem agir. Note-se que se optou por traduzir o termo Wu Wei por sem agir, embora ele seja geralmente traduzido por não agir, não ação ou mesmo por inação, por isso parecer um termo mais adequado para exprimir a ideia de que se trata de um comportamento que não resulta de uma opção voluntária. O leitor pode encontrar na secção final deste livro um breve texto com uma explicação mais detalhada dos conceitos filosóficos apresentados no Tao Te Ching.